Olá a todos, bem-vindos a mais um Podes Ler. Hoje nós vamos receber aqui a Deise, que, por favor, Deise, se apresente. Eu não vou ficar puxando muito sardinha para ninguém, não. Vai, se vira. Bom, eu sou Deise Renault, sou jornalista, atuo na área de comunicação há mais ou menos uns 20 anos. Já passei por alguns jornais aqui da região, do Vale do Paraíba e algumas assessorias de imprensa e assessorias de comunicação por aqui. Sou mãe, tenho uma filhinha de 9 anos e, bom, gosto muito de ações de responsabilidade social, de ações com entidades sociais, enfim, além da comunicação. Eu tenho 2 perguntas para te fazer. Mas eu vou ter que puxar a cola, porque eu acabei de esquecer as perguntas de novo. Não se incomode, porque a minha memória é meio dolly. Não, completamente. Você falou empresa. Aí, o que eu quero saber é, o que é comunicação corporativa? Então, a comunicação corporativa é um conjunto de estratégias e práticas de comunicação que são pensadas para fortalecer uma marca, uma empresa, uma narrativa. Então, fazem parte da comunicação corporativa ações de responsabilidade social, mas também ações de engajamento interno com os funcionários, colaboradores, fazem parte também ações de assessoria de imprensa. Então, são várias estratégias de comunicação com o objetivo de fortalecer uma marca. Ela é bastante ligada à reputação. Então, a nossa preocupação, assim, essencial, quando a gente pensa essas estratégias, é como que a empresa está sendo vista pelos seus públicos de interesse, né? Pelos seus stakeholders. Então, pelos seus clientes, pelos seus fornecedores, pelos seus funcionários, né? Como que o funcionário está vestindo a camisa da empresa, como que a imprensa está vendo tudo isso. Então, nessa linha. Essa é a comunicação corporativa e essa é o principal know-how da minha empresa hoje. Você enxerga que a comunicação dentro das organizações está sendo muito falha? Reclamam-se muito, as pessoas não se engajam, as pessoas não têm responsabilidade. Tem muito a ver com isso de comunicação? Sim. A comunicação corporativa, ela meio que é a costura, né? Assim. Então, várias áreas permeiam a comunicação corporativa. Então, querendo ou não, o marketing tem um pouco de ligação com a comunicação, o RH, até as relações públicas, né? Mas também a forma como a diretoria se expõe. Então, tudo isso permeia a comunicação corporativa e tudo isso precisa estar muito bem alinhado e muito bem enraizado para que a empresa seja bem vista, né? E conquiste uma reputação positiva para os seus públicos. Hoje, a gente vê muito, assim, as empresas, muitas delas, estão preocupadas em vender. Então, o marketing está em alta e isso é muito positivo. Só que, talvez, o ideal das empresas seria que elas, primeiro, tivessem uma comunicação muito bem enraizada, um propósito muito bem definido, para depois ela se expor e fazer o seu marketing, né? Isso evitaria muitas crises de imagem e muitas crises internas também, porque, às vezes, uma crise de imagem externa começa ali internamente, né? Com a forma como os funcionários veem a empresa e se engajam nas ações da própria empresa. Então, sim, eu vejo que talvez as empresas precisem investir um pouco mais em comunicação e garantir esse alinhamento interno antes de sair para vender o seu produto. Você acha que isso é falta de cultura, formação de cultura dentro das organizações?
Talvez não falta de cultura, mas falta de... a cultura do cultivo de relações, não cultura... as pessoas às vezes falam assim, a cultura... Eu estava outro dia participando de uma dinâmica, né? E a pessoa falava assim, não, é falta de cultura. O rapaz que estava conosco, nossa, ele ficou muito bravo, porque ele trabalha com isso, com cinema, não sei o quê. Não, a cultura... Eu falei assim... Não é essa cultura que ele está falando. Isso está certo. É diferente. É? E, assim, a cultura, não há cultivo de relações, né? As pessoas, elas não escutam com os ouvidos abertos. Elas já, normalmente, já estão pensando aquele negócio de pensar na resposta, né? Não, ele está falando, mas o que eu vou responder? Assim, não... É falta de absorção. Sim. E assim, você enxerga o seu trabalho como um conector? Sim, eu acho que a comunicação corporativa é a costura mesmo, assim. A empresa tem sua própria cultura interna, os seus valores internos, mas às vezes e tudo isso precisa ser costurado, né, e delineado. É o que a gente chama de a construção da narrativa. Às vezes a empresa precisa costurar a sua narrativa para se consolidar com seus públicos. Então, isso envolve também os funcionários, né? Muitas vezes a diretoria dá uma entrevista para a imprensa, fala uma coisa, mas internamente não é essa a realidade. Ou com seus clientes não é essa a realidade. Então, a chance de uma crise é muito grande, assim, né? Então, a gente atua nessa parte também, na prevenção de crises ou no gerenciamento de crises, pensando mesmo na reputação, assim, em como trabalhar todas as nuances internas e externas da empresa. Você pontuou marketing e comunicação corporativa. Onde que divide isso? Porque muita gente confunde, como você disse, né? O que está falando para o público externo é o que está dentro. Onde que você pontua que deve ser dividido? Então, isso é muito comum, assim, entre as empresas. Porque o marketing, ele está bastante focado nas vendas, né? Então, em promover um produto e em vender. E a comunicação corporativa, ela está mais preocupada com a reputação. Então, como que as outras pessoas me enxergam, né? Ou enxergam a empresa. Acho que essa é a principal diferença. E como eu disse, eu acho que as duas áreas, elas precisam caminhar juntas, assim como outras áreas, né? A comunicação, ela circula, tudo é comunicação, né? Se a gente for pensar. Então, a comunicação circula em vários ambientes e é importante que circule. Mas muita gente confunde, eu quero vender. Mas espera aí, você tem uma política interna muito bem definida, você tem uma comunicação estruturada antes de pensar em vender? E se você efetuar uma venda e essa venda não estiver de acordo com o que você faz na prática, o seu cliente vai reclamar. E aí, como você vai se defender? Se você não estiver bem estruturado, então a chance de dar errado, assim, é muito grande, né? Então, acho que é isso, assim, o marketing e a comunicação, eles caminham juntos, mas o marketing está mais preocupado com as vendas e é importante que isso aconteça, né? As empresas precisam vender. E a comunicação está preocupada com a reputação. Quando se fala em corporativo, todo mundo imagina grandes empresas, uma big tech. Não, você recomenda esse trabalho da comunicação corporativa para o pequeno? Sim, claro. Eu acho que todas as empresas têm vários públicos, né? Assim, hoje em dia não dá mais. Antes a gente falava em comunicação interna. Eu tenho só que cuidar dos meus funcionários aqui. Mas hoje não. Sua comunicação interna é externa também, porque o seu funcionário também pode ser seu cliente, né? E isso acontece nas grandes empresas e nas pequenas também. Então, sim, o pequeno empresário também precisa ter o seu propósito e os seus valores muito bem definidos.
um plano de comunicação bem estruturado, com a definição de várias ferramentas para atingir os seus públicos de interesse, né? Pode fazer muita diferença assim, no seu negócio, no negócio de qualquer empresa. É isso. Legal. Então, vamos finalizar. O que você gostaria de deixar registrado aí para os seus clientes, seus futuros clientes e para quem nos está assistindo? Bom, difícil, né? A gente não combinou. Mas aqui não é nada combinado. Eu acho que, assim, o mundo está mudando, né? A gente tem várias coisas chegando, inteligência artificial, enfim, o marketing está cada vez mais avançado, com ferramentas super potentes e super, né, enfim, diferentes e tudo. Mas a relação pessoal, e acho que isso que a comunicação trabalha bastante, ela ainda é essencial, assim, para o negócio. Então, acho que é isso, assim, a comunicação faz toda a diferença dentro da estrutura empresarial, seja ela qual for. Obrigado, Daisy. De nada. Tchau. E espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado, Wilson. Prazer estar aqui com você.